Olha só, pessoal, eu já perdi mais de 6 milhões de reais somados nesses últimos 8 anos operando lateralidade, tá? Eu já perdi, assim, mais de 6 milhões de reais operando lateralidade em 8 anos. Pra mim é uma grana do caralho. E eu sou bem sincero e honesto para falar para vocês que, ao contrário do que se vendem em curso, tá? Que podem vender em curso para você, é só comprar suporte e vender resistência e comprar suporte. Cara, entenda o seguinte, mercado lateral é para profissionais e para robôs de alta frequência. Ou para quem quer, né, ir tentar começar a fazer movimentos de lateralidade para ir aprendendo, para se profissionalizar. Porque é a fase agora só dos cachorros grandes ganhar dinheiro, tá? Eu perco muito dinheiro com mercados laterais, eu já perdi muito dinheiro, eu conseguia dar a volta por cima usando o setup, mas eu sou bem crítico para uma entrada e mesmo assim eu sou constantemente estopado. E nós estamos na fase agora, da fase da acumulação. Quando acontecem essas lateralidades em topo e em fundo, no caso do Bitcoin está acontecendo em fundo essa lateralidade, né? Vocês podem ver que desde o dia 21 de junho eu venho falando que o mercado vai tender a entrar num mercado misto lateral, né? Para cripto misto lateral um pouco de alta, para ações misto lateral com mais dias de queda. Por quê? Porque o mercado de ações americano está em topo e o mercado cripto está em fundo. Se um está em fundo e outro está em topo, eles ficam um em acumulação e outro em distribuição. Então o mercado de ações ele está em possível distribuição de lucro. E o mercado de cripto, que está caindo já há muito tempo, está em fase de acumulação institucional. E o mesmo acontece com algumas empresas das Sete Magníficas. Por exemplo, a Microsoft, na minha opinião, ela está em uma fase de acumulação institucional. Ou seja, ela tende a lateralizar, a gente pode olhar aqui no gráfico aqui, ela tende a lateralizar, pessoal, aqui embaixo, porque os institucionais já sabem que aqui está barato o preço dela, tá? Ela está abaixo do nível da média 200, mas percebam que ela está extremamente lateral. E isso aqui é a acumulação. Então, empresas que são grandes e que tiveram queda junto com o Bitcoin desde o ano passado, desde julho do ano passado, começaram a entrar em fase de acumulação em fundo. Enquanto que empresas que estavam subindo sem parar, elas começaram a fazer acumulação ou fase de distribuição, que é a famosa lateralidade, em topo. Então, né, entenda o seguinte, por exemplo, a NVIDIA sempre quer ameaçar perder a LTA aqui do triângulo, né, da cunha de baixa, né? Ou seja, conforme eu expliquei para vocês, eu ainda acredito que a NVIDIA até nesse mês pode subir um pouco, repetindo o que o Bitcoin fez ano passado, quando ele fez essa cunha. E o Bitcoin, ao fazer essa cunha no ano passado, né, ele trouxe o bear market dele, né? Ou seja, ele trouxe um período prolongado corretivo. Então, o que acontece? Na fase que nós estamos na NVIDIA, na minha opinião, tá? A fase que nós estamos na NVIDIA, nós estamos aqui, ó, como se a gente estivesse no Bitcoin naquela época, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Então ainda pode lá na lateralidade ter um sopro de alta de distribuição para travar muitas pessoas em topo. E aí aqui, né, a NVIDIA também pode provocar em algum período durante o mês de julho ou mês de agosto um topo local e fazer os semicondutores cair. E o primeiro sinal, primeira ação que está fazendo isso também, que foi a que começou todo esse sinal de fumaça para mim, foi a VGO, que também tem um sinal de cunha ascendente de baixa, que geralmente é um enfraquecimento da tendência de alta, né? A cunha, o que é a cunha? A cunha é o seguinte, o preço estava em tendência de alta, só que à medida que ele vai subindo e sofrendo resistência, ele vai perdendo, enfraquecendo a tendência da alta, ele não está conseguindo mais renovar o topo de $500, né? Então, quando ele chegou em $500 aqui, ele teve uma correção muito forte em junho do mês passado, né? No mês passado, 5 de junho, exatamente há um mês atrás, a gente teve uma queda de 15% nesse dia aqui, ó. Você pode ver, ó, aqui no 2 de junho, em 5 de junho começou e despencou até de $500 para 356. E isso acendeu alerta. As ações como a NVIDIA, a VGO, elas estão lateralizando em topo. Se elas estão lateralizando em topo, o risco de comprar elas aqui é extremamente alto. Só que quando elas lateralizam, o que é lateralidade?
Se elas caíram 15%, às vezes elas podem ter um mês, por exemplo, inteiro de pullback, que é o mês de julho, potencial, né? Um mês de alta para travar mais pessoas em topo antes dela começar a fazer um início de realização de lucro. Então ela chega nessa LTA e ela defende para tentar continuar subindo. Só que as próximas altas que a gente ver agora nelas são extremamente perigosas, porque são altas que travam muitas pessoas em topo. Contexto lateral, né? Então, eu já expliquei para vocês que uma tendência ela se mantém até que ela encontra uma lateralidade. Quando ela começa a fazer lateralidade depois de um período muito prolongado, a lateralidade pode fazer armadilhas para prender muitas pessoas em topo. E é justamente essa fase que nós podemos estar presenciando no mercado de ações americanas, ligadas a semicondutores. Então é muito importante a gente ficar no modo defensivo, cauteloso, tá? Então, cripto, pessoal, cripto $62.200, Ethereum ali 1.745, essa é a média de preço entre os dois, né? O suporte que ele segurou na madrugada foi $61.500, mas eu acho que $60.800 é o principal suporte atual. E a principal resistência do Bitcoin agora é $65.000, tá? E ele pode ficar batendo cabeça nesses dois regiões para ir liquidando, né, e fazendo a acumulação. É o momento em que os institucionais eles enchem os bolsos de dinheiro. Então eles vão fazendo essa busca de liquidez bilateral para depois provocar algum movimento de fundo verdadeiro e aí iniciar a tendência de alta carregados com os bolsos cheios de dólar para impulsionar o preço desses ativos de volta artificialmente para cima, fazendo com que volte a alta especulativa e volte toda aquela galera colocando dinheiro novo no mercado. É exatamente isso que eles fazem, tá? Então, na análise cripto, tá o fio da meada, a análise cripto aqui, o fio da meada supostamente seria o Irã, isso é o que as notícias vendem. Não acredite nas notícias, acredite nos preços, acredite nos gráficos e acredite em mim, que tem experiência de já tentado operar a notícia. Outra forma que eu perdi muito dinheiro foi operando notícia, tá? Operar lateralidade, operar notícia, ou tentar operar notícia é a certeza de ruína financeira. Certeza de ruína financeira, tá, pessoal? Então, assim, ó, para quem tem pouca experiência com o mercado volátil, tome muito cuidado. Não compre agora, pesadamente, tá? Por quê? Porque mercados laterais, eles vão dar muito falsos negativos, eles vão dar falsas altas e falsas quedas. Os robôs de alta frequência estão ligados, ativos. Os fundos de investimento vão querer capturar a tua ansiedade de curto prazo. Então, quem não tem experiência no mercado, quem não tem 4 anos ou mais de experiência, cara, evita comprar agora pesadamente. Ou apenas compras de longo prazo. Por exemplo, Bitcoin, compra de longo prazo. Microsoft, compra de longo prazo. Aí tudo bem. Aí você está comprando hoje para daqui a 3 anos você ver lucro. Ou daqui a 2 anos você ver um grande lucro, né, nesses ativos. Agora, compras em topo como NVIDIA, tomar cuidado. Por quê? Porque NVIDIA ainda pode ter em algum período deste ano, se ele perder, e provavelmente ele vai perder aquela cunha ascendente, eu acredito muito nessa possibilidade dele perder a cunha ascendente, aí sim, depois de uma correção de 40%, 50% em NVIDIA, aí você pode pensar em começar a acumular de novo para médio e longo prazo, tá? Mas agora nós estamos na situação seguinte, ou operação de curtíssimo prazo, a compra hoje, vende hoje mesmo, ou vende amanhã, ou vende sexta-feira, ou operações de longuíssimo prazo. Eu compro Bitcoin hoje e penso só em vender daqui a 2 anos. Operações de médio prazo, que a maior parte das pessoas gosta. Por que a maior parte das pessoas gostam? Porque as pessoas sentem um alívio de comprar algo hoje, em julho, e em dezembro está o dobro do capital. Essas operações não estamos nessa fase, tá? Nós estamos na pior fase de compra de médio prazo. O melhor mês para compra de médio prazo este ano foi abril. Talvez na metade do segundo ano vamos ter outro mês que vai ser muito bom para comprar a médio prazo, ou seja, uma grande queda em novembro, alguma grande queda em setembro, outubro. Aí beleza, aí pode dar sinal de médio prazo, que é o que a grande maioria dos investidores gosta, tá? Tanto aqueles que não sabem, porque a maioria das pessoas, até mesmo quem não tem ansiedade com o curto prazo, começa a ter ansiedade com 6 meses. Então, com 6 meses, o mercado ele pode começar a andar movimentos que podem fazer 100% do teu capital, né? Você pode dobrar o capital em 6 meses, enfim.
Então, esse vamos dizer, o filé mignon do mercado. As operações, os trades de 6 meses. O filé mignon do mercado acabou. Agora o que sobrou é carne de segunda ou longo prazo. Costela, né? Aquela costela de fogo de chão gaúcho que tu leva 8 horas para assar, tá? Então é ou carne de curto prazo, né? Carninha de segunda, né? Que o sabor não é tão bom, a possibilidade não é tão boa de você ficar feliz de comer, mas ou a costela de 8 horas de duração que você tem que esperar um longo período de horas para você apreciar e comer aquela costela. Agora, não estamos na fase da picanha e nem da fase do filé mignon. A fase do filé mignon é a fase do médio prazo. Então, tomar cuidado com isso aí, tá bom? O Bitcoin caiu mais de 3%, 61.700, Trump declarando fim da trégua, blá, 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 blá. ETFs voltaram a captar 500 milhões de dólares em 3 dias. Índice de risco da Glassnode caiu para 0,56. O K33 aponta que mais da metade da oferta está no prejuízo. Um padrão típico de fundo, então é um dos indicadores de fundo que dá para ser utilizado. Não sou muito fã. A venda de 216 milhões da estratégia de mal abalou o mercado conseguiu absorver essa venda. E Lyn Alden, que é um dos melhores escritores sobre criptomoedas, né? Ele disse que o Bitcoin não precisa de um salvador, ou seja, ele não está nem aí com o Michael Saylor. Eu concordo completamente com ele. O Bitcoin não precisa de um salvador, um cara que assuma a compra bilionária de Bitcoins, né? A gente sabe que o objetivo de um empresário é sempre ganhar dinheiro, aumentar lucro, enfim. Então, a gente não precisa do Michael Saylor, pessoal, tá? Eu estou desde 2016 no mercado cripto. Desde lá, não precisamos do Michael Saylor para ganhar dinheiro ou perder dinheiro com cripto. Tá? Então é muito importante. Todas as decisões elas têm que ser tiradas sem ser ancoradas a nenhum personagem da vida real. Nem Michael Saylor, que se foda Michael Saylor, nem o Trump, nem o que o Trump fala, nem o que o Michael Saylor fala. Não interessa. Use o price action, ou seja, a ação do preço para saber se estamos em fase bear ou bull, se a gente está numa fase em que se eu comprar agora no longo prazo pode me dar um retorno, no curto prazo pode me dar um retorno ou não. Enfim, façam as coisas baseadas no que o preço está dizendo e não do que pessoas e personagens estão falando, tá? Porque o Bitcoin não precisa de Salvador, o Bitcoin não precisa do Trump, o Bitcoin não precisa do Michael Saylor para funcionar, tá? Tanto é que todas as altas que a gente pegou e todos os bear markets que a gente pegou, esses personagens não estavam presentes, tá?